Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre Ceará República, um conteúdo que cai bastante na prova de vestibular da UVA e que está presente muito nas questões de história do Ceará. Nesse vídeo vamos ter a explanação sobre o conteúdo e após isso um período de resolução de questões. Eu te desejo bons estudos e claro que após o término do vídeo, uma ótima prova. Podemos destacar nesse período o amplo controle que as oligarquias tinham no Estado. O nome mais emblemático desse período é Nogueira Alcioli, que foi um tipo de governador do Estado que comandou o Ceará com mãos de ferro. Desse período, pelo menos na primeira metade do século XX, podemos destacar a atividade intelectual. O mais expressivo dele foi o movimento da padaria espiritual. Jovens intelectuais de Fortaleza se reuniam para discutir literatura brasileira e organizaram uma iniciativa de divulgação da literatura nacional. Esse foi o jornal O Pão, conhecido como um conhecido jornal literário na capital fortalezense, que tinha um caráter muito nacionalista e de divulgação de obras de todo o país e de incentivo à produção de literatura nacional. A primeira metade do século XX no Ceará foi muito marcada pelas secas. A mais emblemática dela é a seca de 1915, popularmente conhecida como a Seca do 15, que foi muito retratado no livro de Raquel de Queiroz, uma autora cearense, O 15, que falava justamente de todos os problemas e todas as dificuldades de convivência durante o período da Seca do 15. Foi um período também de criação de currais humanos, que eram campos de concentração, que concentravam todas as pessoas que imigravam de regiões de seca para a capital do Ceará na época, que era Fortaleza. Esses campos eram justamente para concentrar essas pessoas e manterem elas longe das elites de Fortaleza que não queriam ver essas pessoas flageladas e precisando de ajuda na capital. Nesse período, temos também o messianismo no Ceará, movimentos populares que seguiam líderes religiosos de forma quase que cega. Um dos mais importantes, mais emblemáticos e memoráveis foram movimentos messiânicos liderados por Padre Cícero, uma figura religiosa muito importante na região sul do Ceará, muito importante para a criação e desenvolvimento da região do Juazeiro, da cidade de Juazeiro, e também uma figura política muito forte naquele período. Um segundo movimento messiânico, bem mais expressivo, foi o de Caldeirão de Santa Cruz, liderado pelo beato José Lourenço. As pessoas seguiam José Lourenço na esperança de que ele fosse um mentor que levaria todos para um período de vida melhor, um período de vida de abundância. Infelizmente, o movimento de Caldeirão de Santa Cruz foi duramente reprimido pela polícia daquela época, se utilizando de bombardeios por aviões e intensa atividade militar. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram no confronto do Caldeirão de Santa Cruz e fica como um símbolo de violência ao sertanejo no Nordeste. Para fixar o conteúdo, vamos fazer uma questão do vestibular de 2019.1, da prova de conhecimentos gerais. O enunciado da questão diz o seguinte: no ano de 1892, fundou-se no Ceará uma sociedade literária cujo fim era, abre aspas, fornecer pão de espírito aos sócios em particular e aos povos em geral, fecha aspas. Sua produção deveria tratar, particularmente, da fauna, flora e da gente brasileira. Abre aspas. Chamava-se o presidente de Padeiro Mor, os secretários de forneiros. Padeiros livres eram sócios e as reuniões recebiam-se nome de fornadas. Fecha aspas. Identifique o grupo literário que se fala. Você tem uma referência clara ao final do século XIX, uma sociedade literária de intelectuais que tinha por objetivo divulgar a literatura nacional num âmbito muito nacionalista. Que eles tinham um jornal literário chamado O Pão e só poderia ser
a Academia Cearense de Letras, bom, não tem muito sentido, né? Até porque dentro da Academia Cearense de Letras não tem essas denominações de padeiro e toda essa referência à padaria. De todos eles, o de cara que você tem que ir é com certeza a alternativa B, ou desculpem, a alternativa D, que é a padaria espiritual. Alternativa D, padaria espiritual. Tanto as referências inúmeras a padarias, quanto esse nome tão emblemático dessa sociedade literária que surgiu no século XIX, que não tem como confundir. Então, questão 17, letra D, padaria espiritual. E agora nós vamos para a questão 18 da prova de conhecimentos específicos do vestibular da UVA de 2020.1. O enunciado da questão 18 diz o seguinte: ali ninguém passava fome. O beato dava as ordens e todo mundo trabalhava. Era muita terra, tudo plantada. Lá era tudo na ordem. Tinha reza e penitência. Cada família recebia aquele tanto de comida. Em 36, a polícia foi lá e acabou com tudo. Eleutério Tavares, 1989, em Ramos, 1998. Os movimentos messiânicos recorrentes na história do Brasil foram violentamente reprimidos pelas forças de Estado. Com base no depoimento acima, identifique o nome desse movimento e sua respectiva liderança. Você que sabe história do Ceará já vai identificar isso de cara, mas nós vamos aqui nas alternativas. Alternativa A, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no município de Crato, Ceará, sob liderança do Beato José Lourenço. Primeira coisa, movimento messiânico do Caldeirão, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. E o seu líder, o Beato José Lourenço, que a gente já viu mais anteriormente, né? Ou conhecido apenas como Beato. De cara, já poderia marcar essa alternativa. Mas vamos ver as outras alternativas para ver se tem algo mais. A B fala sobre a Guerra do Contestado, na região de Santa Catarina e Paraná. Só que isso aqui não ocorreu em meados dos anos 30, como diz aqui no enunciado da questão, né, dizendo em 1936. A Guerra do Contestado aconteceu bem antes disso, então já pode desclassificar. Canudos aconteceu no século XIX, né, não tem nem como você encaixar aqui. Já a sedição de Juazeiro, um movimento que ocorreu também no início do século XX, que foi liderado pelo Padre Cícero, ele não tem muito a ver com o texto apresentado aqui no enunciado. Então, a alternativa correta é com certeza A, que fala do Caldeirão, né? Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, ou só Caldeirão, que foi liderado pelo Beato José Lourenço em um movimento messiânico no Ceará.